indústria do diagnóstico e quem realmente foi esquecido. Você já reparou que hoje está cada vez mais difícil encontrar alguém que seja apenas uma pessoa normal? Ou, assim, típica. Todo mundo parece ter um transtorno. Se você é tímido, pode ser autista. Se é agitado, pode ser TDAH. Se não aceita um não, talvez seja TOD. Daqui a pouco, quem não tiver um diagnóstico é que vai precisar de avaliação. Às vezes eu até brinco, eu tenho medo de fazer uma avaliação, porque do jeito que as coisas estão, é capaz de eu sair do consultório com 4 transtornos, 2 síndromes e uma carteirinha de estacionamento preferencial. Agora, deixando a ironia de lado, o que me preocupa não é a existência dos transtornos, eles existem. Eu atendo pessoas que sofrem profundamente. O que me preocupa é outra coisa. O elástico dos critérios parece que está sendo esticado cada vez mais. Cada vez mais pessoas cabem dentro dessas categorias diagnosticadas. E quando tudo vira transtorno, o risco é que nada mais pareça grave. E foi exatamente isso que me fez gravar esse vídeo. Eu assisti ao relato de uma mãe de um homem de 34 anos com autismo em nível 3 de suporte. Um filho totalmente dependente. Um filho que em uma crise furou os próprios olhos. Um filho que chega a tomar dezenas de banhos por dia para conseguir se acalmar. E essa mãe perguntou uma coisa que me desmontou. Quem cuida de quem cuida? Ela não consegue trabalhar, ela não consegue descansar. Muitas vezes nem fazer terapia porque não tem com quem deixar o filho. E eu fiquei pensando, e quando ela envelhecer, quem vai cuidar dela? Quando ela morrer, quem vai cuidar do filho? Essas mães vivem uma realidade que a maioria das pessoas jamais conseguiria imaginar. Elas não trabalham porque não querem. Elas não descansam porque não podem. Elas não têm férias, elas não têm licença. Elas vivem de plantão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem aposentadoria emocional, sem substituto. E sabe o que elas recebem da sociedade? Uma homenagem no Dia das Mães. Uma postagem bonita. Nossa, você é guerreira. Desculpem. Elas não precisam de aplausos, precisam de ajuda. Precisam de atendimento psicológico, precisam de cuidadores de apoio, precisam de descanso, precisam de políticas públicas que olhem para elas. Precisam da segurança de saber que seus filhos continuarão sendo cuidados quando elas não puderem mais fazê-lo. Enquanto isso, nós assistimos ao dinheiro público escorrer para todos os lados. Fraudes em benefícios, recursos desperdiçados, programas mal fiscalizados, pessoas recebendo benefícios sem preencher nenhum critério. E quem realmente vive uma situação extrema continua lutando sozinho. Se existe dinheiro público, ele precisa priorizar quem não tem alternativa. Porque uma mãe que dedica a vida inteira a um filho totalmente dependente não escolheu essa realidade. Ela foi escolhida por ela. E aqui vem um ponto delicado. Hoje vemos cada vez mais adultos recebendo diagnóstico de autismo nível 1. Artistas, empresários, profissionais de sucesso, pessoas de 50, 60 anos. O diagnóstico pode estar correto. Essa não é a discussão. A discussão é outra. Será que faz sentido tratarmos como se todas essas realidades fossem iguais? Uma pessoa independente que estudou, trabalhou, constituiu patrimônio, dirige, mora sozinho e leva a sua vida? Tem necessidades completamente diferentes de alguém que depende de outra pessoa para praticamente tudo. Quando colocamos tudo dentro do mesmo pacote, quem que desaparece? Justamente quem mais precisa. Quem exige cuidado integral, quem nunca poderá viver sozinho, quem depende de alguém para existir com dignidade. Essa mãe desaparece das prioridades. E aí chegamos às crianças, que basta uma criança ser difícil, não obedecer, ser agressiva, não fazer tarefa, e qual é a primeira orientação que muitos pais recebem? Leva para avaliação. Calma, a avaliação é importante, mas será que toda dificuldade é um transtorno? Ou nós paramos de perguntar como essa criança está sendo criada? Porque eu vejo crianças chegando ao consultório carregando uma coleção de diagnósticos. Outro dia atendi um menino de 8 anos, já chegou com TDAH, autismo nível 1, TOD, parecia álbum de figurinhas. Mas quando comecei a conhecer aquela criança, horas e horas de tela,
pouca convivência com outras crianças, nenhuma rotina consistente, nenhum limite. Não sabia ouvir um não, não tinha responsabilidade nenhuma, não tinha leitura, não tinha frustração. Agora eu pergunto, será que o primeiro problema era neurológico? Era mesmo neurológico? Ou era educativo? Nós estamos medicalizando aquilo que muitas vezes é consequência de um ambiente completamente desorganizado. Pais, educação dá trabalho, muito trabalho. Muito mais trabalho do que entregar um celular, muito mais trabalho do que evitar um choro, muito mais trabalho do que dizer deixa pra lá. Mas não educar cobra juros e cobra caro. A escola não consegue substituir aquilo que nunca foi construído dentro de casa. O professor não fabrica limites, o professor ensina. Família educa. Quando essa ordem se inverte, todo mundo perde. Perde o professor, perde a escola, perde a criança. E muitas vezes ela ainda sai carregando um diagnóstico que talvez jamais precisasse receber se tivesse tido uma infância com presença, limites, convivência e responsabilidade. Assim, e sem tela. Vivemos uma época curiosa. Nunca falamos tanto sobre saúde mental. E ao mesmo tempo, nunca vimos tantas crianças privadas daquilo que constrói uma mente saudável. Brincar, saber esperar, frustrar-se, conversar, conviver, ler, ajudar em casa, dormir direito, ter pais presentes. Isso não substitui tratamento quando ele é necessário. Isso não substitui, mas também não pode ser substituído por um laudo. Meu pedido é simples. Vamos parar de colocar tudo no mesmo saco? Existe uma diferença enorme entre quem precisa de apoio para organizar algumas áreas da vida e quem depende integralmente de outra pessoa para sobreviver. Existe uma diferença enorme entre dificuldades da vida e incapacidade permanente. Existe uma diferença enorme entre um diagnóstico e uma sentença de dependência. Se o Estado precisa escolher prioridades, que olhe primeiro para quem não tem alternativa, para essas mães que envelhecem cuidando, para esses pais que abriram mão da profissão, para essas famílias que vivem exaustas, porque essas pessoas não precisam de discursos emocionantes, precisam de suporte real. E nós, como sociedade, precisamos tomar cuidado para não transformar qualquer dificuldade humana em doença. Porque quando todo mundo passa a ser considerado igualmente vulnerável, os verdadeiramente vulneráveis desaparecem. E isso, para mim, é uma das maiores injustiças que estamos construindo diante dos nossos olhos. Vamos parar e olhar para quem realmente precisa. Porque, afinal de contas, essas pessoas não pediram por isso e não têm alternativa. Já tem pessoas que recebem auxílio do governo para fazer apostas.